Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Hoje, no nosso Agente, nós vamos falar sobre esclerose múltipla, uma doença que afeta o sistema nervoso central, responsável por várias funções em nosso corpo. A motor, o equilíbrio, a coordenação, a visão e outras. A doença não tem cura. No entanto, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem dar qualidade de vida ao portador da doença. Estima-se que no Brasil, a cada 100 mil pessoas, entre 5 e 20 são acometidas de esclerose múltipla. Para tratar desse assunto tão importante e tão complexo, eu recebo a neurologista Denise Cisteroli, a psicóloga Andréa Mendonça e a fisioterapeuta Norma Andrade. Em um minuto eu já volto com as minhas convidadas. A esclerose múltipla é uma doença que provoca inflamação nas células do sistema nervoso central. Na fase inicial, ela não é tão percebida porque os sintomas parecem só em poucos dias. Por esse motivo, é que os especialistas fazem um alerta sobre este assunto. Veja na matéria. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas no mundo sofram de esclerose múltipla, uma doença inflamatória crônica autoimune. Este neurologista explica que, por motivos genéticos ou ambientais, na esclerose múltipla, uma espécie de proteção dos neurônios é atacada, provocando inflamações. O curioso é que o ataque é feito pelas células que deveriam proteger o organismo. Em geral, o problema se manifesta através dos surtos, que vêm acompanhados de dificuldades motoras e sensitivas. Ou seja, uma perda de força, ou de sensibilidade, ou do equilíbrio, ou uma alteração visual, ou visão dupla. Identificando-se rapidamente, e esse sintoma durando mais do que 24 horas, é possível que se faça o tratamento precoce e a evolução seja melhor. Foi o que aconteceu com Samuel, que descobriu que sofria da doença após um surto que deixou sequelas na visão e também na mobilidade do aposentado. Deixei muitas coisas para trás que eu gostava e hoje eu não tenho condições de fazer mais por causa da doença. Para a família, o diagnóstico foi um susto. Com muita informação e ajuda médica, Samuel começou o tratamento. O médico que nos falou da esclerose, ele simplesmente comunicou para a gente, falou, olha, ele está com esclerose múltipla, é uma doença que não tem cura. Então, nós assustamos muito, né? E depois que nós fomos pesquisar e procurar saber através da internet, através de documentários, que a gente foi saber e conhecer um pouco da doença. Eduarda descobriu que sofria da doença há 14 anos. O diagnóstico precoce foi fundamental para que ela tivesse mais qualidade de vida. Hoje, a experiência da engenheira é usada na Associação Goiana de Esclerose Múltipla. O objetivo é chamar a atenção para a importância de observar os sinais que o problema apresenta. Quando um paciente chega ao consultório e é diagnosticado em 2 ou 3 meses, as sequelas que fica, ela é tratável. A tratável através da pulsoterapia e através depois do tratamento contínuo, que esse tratamento nosso dos intérferos e do glatirame, e está chegando o medicamento oral. Então, quer dizer, tudo isso prevalece sobre a doença. Não há cura para esclerose múltipla. O médico explica que o tratamento é dividido em 2 fases: tratar os surtos e logo depois cuidar da doença. Hoje nós temos um arsenal terapêutico para essa doença. Então é dividido isso em 2 fases. A fase de surto, que é feita com uma medicação chamada Solumedrol, que é um corticóide em doses altas. Tá? A fase de tratamento da doença a longo prazo, que é feita com substâncias que são feitas de forma injetável, e mais recentemente nós temos agora as medicações de via oral. Essas tem pouco tempo que estão no mercado, e em casos mais graves nós temos drogas específicas que são chamadas de anticorpos monoclonais e, em último caso, o transplante de medula óssea. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui a doutora Denise Cisteroli, ela que é neurologista, a doutora Andréa Mendonça, que é psicóloga, e a doutora Norma Andrade, fisioterapeuta. Ou seja, hoje nós estamos multiprofissionais aqui no programa Nossa Gente. Eu vou começar com a doutora Denise, perguntando para ela se ela pode fazer um resumo do que seria a esclerose múltipla. Boa noite, doutora. Boa noite, deputado. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a minha participação
e falar que realmente é muito importante a gente identificar sintomas da esclerose múltipla. Por quê? Porque é uma doença que acomete pessoas jovens, né? A idade é de 15 a 55 anos, com pico aos 30 anos. E, nesse período, a pessoa está no seu auge, né? Das suas atividades, da sua vida. E, muitas vezes, é pega, então, de surpresa. Os sintomas mais comuns são a inflamação do nervo óptico, uma neurite óptica. Também nos olhos, né? Nos olhos, isso. O que é a neurite óptica? É uma inflamação no nervo que leva às informações visuais. Então, o paciente começa a ter um embaçamento visual, a ver como se tivesse uma nuvem, né, na frente dele, embaçando a visão dele. Dói muito, geralmente é dolorosa e geralmente pega uma visão. Então, às vezes, a pessoa nem percebe direito, porque a outra visão compensa. Ou uma dormência no braço, na perna, ou uma falta de força, né? Então, é muito variado, porque o nosso cérebro, coordena praticamente todas as funções do organismo. Então, ela pode dar qualquer sintoma, mas os principais são esses: alteração do olho, da visão, alteração da força, alteração da sensibilidade e alteração da coordenação. Doutora Denise, mas a esclerose ataca também a função motora, né? A pessoa pode, por exemplo, estar andando e de repente cair e não conseguir andar. Tem outra característica, parece que é a perda do equilíbrio. Isso, A pessoa, muitas vezes, ela começa a sentir como se ela tivesse com uma labirintite, deputado. Então, assim, é tonta, sem equilíbrio, às vezes, né, muito forte, e é de repente. Então, muitas vezes, passa desapercebido. Porque o que acontece é que as células nervosas são como fios. Esses fios levam informação. Por exemplo, se eu quero pegar esse copo d'água e levar na boca, o meu cérebro vai mandar uma informação. Vai comandar, vai fazer esse comando. E isso é feito através de um fio que é chamado axônio. E ele tem essa bainha da mielina. E o que acontece? Quando essa bainha é inflamada, porque a esclerose múltipla inflama essa bainha, né, por isso que ela é chamada doença desmielinizante, o que acontece? As informações ou não passam ou passam lentamente. Agora, trazer a doutora Andréia para a nossa discussão, tem muito preconceito com a questão da esclerose múltipla. O pessoal acha que já é um atestado de incapacidade, por aí vai. Qual que é a orientação que a senhora dá para a pessoa enfrentar o diagnóstico da melhor forma possível? Quando o paciente ele recebe o diagnóstico, a gente tem esse trabalho de estar orientando ele e desmistificando. Né? Então, a gente trabalha mostrando as possibilidades, né? Que ele pode continuar uma vida normal e se adaptar às limitações que a doença possa trazer. Né? Uhum. Agora, o que a gente ouve de maior reclamação dos pacientes é exatamente a dificuldade que eles encontram com os familiares, a falta de apoio dos familiares. E a gente também entra nessa... Qual seria essa falta de apoio? É porque quando você vê um paciente de esclerose múltipla, muitas vezes ele está, aos olhos, ele está perfeito, né? Mas ele tem uma fadiga, ele tem um cansaço, e aí a família começa a achar que isso é frescura, que é preguiça. Então tem essa falta de compreensão das limitações que a doença está trazendo, porque visivelmente não se vê nada. Né? Tem uma paciente que eu achei fantástica a colocação dela, é que a esclerose múltipla é uma doença, é uma ferida encoberta, você não vê. E o ser humano tem a capacidade de só se sensibilizar com aquilo que ele está vendo. E é onde dificulta. A participação da família, então, como do jeito que a senhora está falando, é de suma importância. Né? Um familiar, um ente querido que está assistindo a gente aí, que tem alguém na sua casa que sofre da doença, o que ele pode fazer para ajudar?
Então, eu acho que, em primeiro lugar, é a necessidade desse familiar ter conhecimento sobre a doença. Porque a partir do momento que ele entende o que esse paciente está vivendo, ele pode começar a se sensibilizar e também a auxiliar nas dificuldades. Então, eu acho que é muito mais uma questão de conscientização, de parceria. Tem que ter um equilíbrio, né? Com certeza. Não pode nem dizer que é frescura, mas também não pode falar que acabou a vida dele. Acabou a Ficar vida. fazendo Né? tudo por ele, Fazer né? tudo por ele, porque aí ele vai... Ou ele pode se entregar, né, de vez à doença, ou, né, desistir, sei lá. Não? Tem um ponto muito importante nessa questão, por exemplo, o nome não é adequado. Porque o nome esclerose múltipla remete que a pessoa vai ficar esclerosada. Exatamente. E isso não é verdade, não tem nada de verdade nisso. Porque esse nome foi dado pelo aspecto das lesões no cérebro, que pareciam placas endurecidas. Então, o médico que descreveu, Charcot, né, ele descreveu como esclerose em placas, ou seja, o aspecto da lesão, não da pessoa. Tem nada a ver com o que da pessoa ficar esclerosada. Bom, a gente está falando de perda de função motora e também de perda de equilíbrio, e aí entra a fisioterapia. Doutora Norma Andrade, onde é que a fisioterapia entra no tratamento? Boa noite, deputado. Obrigada pelo convite. A fisioterapia ela é imprescindível no paciente portador de esclerose múltipla, porque ela restabelece essa função motora e ameniza também as disfunções como equilíbrio, né? E ajuda muito para a qualidade de vida do paciente, né? Para os movimentos, para o dia a dia dele, porque às vezes ele perde uma função importante de membro inferior, por exemplo, de locomoção, e a fisioterapia vem ajudar nesse restabelecimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, a doutora Denise estava falando, por exemplo, eu quero pegar um copo d'água e aí meu cérebro dá a ordem para mim que eu tenho que pegar o copo e levar na boca. Isso pode no portador da esclerose múltipla, o cérebro pode mandar, ele querer, mas o cérebro não mandar informação. É mais ou menos isso. E a fisioterapia entra nisso, de fazer ele chegar para tentar restabelecer isso? Restabelecendo o tônus, né? Mesmo ele não tendo essa informação, eu costumo falar com os pacientes assim, se ele perdeu aquele movimento, né? Ou se ele tem um pequeno movimento, a lesão ainda não foi total, completa, ainda existe um resquício de tônus, de movimento, vamos trabalhar em cima disso para restabelecer. E muitas vezes consegue sim, ele voltar a ter um movimento, às vezes não 100%. Tá? Como ele tinha anteriormente. Mas pode ajudar, por exemplo, a não perder todo o movimento. Claro, sem sombra de dúvida. Eu até vou fazer essa pergunta para a senhora, doutora Denise. Hoje a gente sabe que a esclerose múltipla ela não tem cura, mas tem como retardar ela, tem como controlá-la? Pois é. Hoje é igual, por exemplo, você ter uma doença crônica, uma hipertensão. Hipertensão não tem cura, mas você trata e controla a hipertensão. E convive. Um diabetes, né? Você não cura o diabetes, mas você trata e controla o diabetes. Então, é uma doença que você pode tratar e controlar. E depende muito, assim, se o paciente responde, se ele adapta, se ele adere ao tratamento, se é um paciente disciplinado, que vai aderir, né? E eu sempre falo que o tratamento não é só medicamentoso. Então, por isso que lá, no nosso grupo, nós tentamos dar um suporte multiprofissional, né? Então, tem a Andréia, a Norma, a Elizabeth, a Cláudia. Então, tem vários profissionais, né, que estão trabalhando em prol do paciente. Porque, assim, a gente acha que metade do tratamento é medicamentoso, é a disciplina, é ser disciplinado com o tratamento, e metade é a reabilitação. Hoje em dia, a gente não pode esquecer que o cérebro, ele tem a capacidade de se regenerar, né? Ele tem a capacidade de reformular os caminhos. É como se aquele fio, por exemplo, se aquele fio, aquela estrada
está impedida, você faz um desvio. Você faz um desvio e pega outro caminho. Né? Faz um ou gato. faz um gato da fiação. Ou faz um gato, né? É melhor você fazer um desvio. Mas você tem condições de... a capacidade desse cérebro de construir novos caminhos de regeneração. Então, quanto mais estímulo, quanto mais a pessoa faz vários tipos de reabilitação, seja motora, seja psicológica, seja musicoterapia, arte-terapia, fonoaudiologia, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Uma vez eu vendo um documentário sobre esclerose múltipla, eu vi, por exemplo, que médicos americanos estavam recomendando que o portador da esclerose, ou que tivesse tendência, por exemplo, jogar xadrez. Se fosse um atleta do xadrez, isso tem alguma coisa a ver mesmo? Botar o cérebro para funcionar, adianta? Tem. Nossa, tem tudo a ver. Sabe aquele jogo Wii, né? Que tem, né? Você tem vários tipos de esporte, você faz os movimentos, né? De raquete, faz movimento de jogar bola. Wii, né? Todo mundo conhece esse joguinho aí. Isso cria novos paradigmas, novos caminhos de levar o impulso nervoso. Então, está sendo usado muito, ó, jogos de xadrez, de dama, de gamão, tudo isso é reabilitação, aprender novas línguas, tudo você está fazendo com que o seu cérebro trabalhe, né? E, doutora Andréia, aí a psicologia é importante nisso aí, né? Até para dar essa motivação para o pessoal botar o cérebro para funcionar. Com certeza. A psicologia na esclerose múltipla, ela trabalha não só a questão dos aspectos afetivos, mas a gente também trabalha a questão da cognição. Né? Então, a gente tem a reabilitação cognitiva desses pacientes que podem apresentar dificuldade atencional, uma questão de memória, nas funções executivas, que são essas questões mais complexas que é usado muito no xadrez. Então, a gente também trabalha nessa esfera com o paciente. E quando o paciente, eu imagino que tenha, rebela, né? Porque qualquer doença tem muito disso. O paciente fala, não quero mais, porque gente, vamos falar a verdade, todo tratamento querendo ou não, exige, eu ia falar que é chato, mas acho que é uma expressão forte, exige um esforço da pessoa, e a pessoa que já está doente, o esforço dela tem que ser redobrado. Como é que faz para controlar uma rebelião do paciente? Então, a gente sabe que todo doente crônico, ele passa por alguns processos, sendo que o primeiro deles é a negação. Né? Não, foi um diagnóstico errado, acho que a doutora não está muito correta, e não, eu não tenho isso. Então, ele passa primeiro por esse momento que às vezes pode parecer um pouco de rebeldia. E aí a gente vai conversando, vai explicando, né? E com o próprio passar do tempo, ele vai internalizando isso de uma forma melhor. E quando o paciente, às vezes, não quer mais tomar a medicação, passa por alguns processos, a gente entra na questão da desmistificação das crenças erradas que ele está tendo. Né? E é assim que a gente vai tratando. Isso, e com muito amor. Né? O amor ajuda. Exatamente. Ajuda em tudo, né? Vamos falar a verdade. Né? Bom, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Denise e também para a doutora Norma, que eu acho que quem está nos assistindo está muito interessado na resposta. Tem alguma coisa que nós possamos fazer para não ter esclerose múltipla? Ou seja, a prevenção? A esclerose múltipla é como diz, não tem quem quer, só quem pode. Parece meio, né, forte essa frase, mas o que acontece? A pessoa tem que ter uma predisposição genética. E, ao mesmo tempo, ela tem uma infecção viral, entendeu? Uma infecção viral logo no início da infância, e aquele vírus mimetiza os componentes da bainha de mielina, a capa que reveste o nervo. Então, na idade mais adulta, o sistema imune, ao tentar combater esse vírus, combate tudo. A bainha de mielina. Inflama a bainha de mielina. Então, assim, é algo que acontece silenciosamente. Você está bem,
tá tudo bem na sua vida e, de repente, você tem um sintoma e vai ver a doença já está evoluindo. Então, assim, na verdade... Não tem nada que a gente possa fazer. Agora, por que é mais comum nos países do paralelo 30? Acima de 30 e abaixo de 30. Porque são países onde o clima é muito frio. E então predispõe às infecções virais, tem pouca insolação, então quer dizer, o sol, né, a incidência do sol é baixa e isso determina também baixa de algumas vitaminas, inclusive a vitamina D. Esses fatores, né, pouca insolação solar, clima frio que predispõe a vírus e a deficiência de algumas vitaminas, isso faz com que haja mais pacientes com esclerose múltipla nesses países. Então, existem estudos epidemiológicos que mostram que você corrigindo essas deficiências, a pessoa tomando um pouco mais de sol, fazendo uma atividade física, alimentando saudável, diminuindo o estresse, né, se na puder, medida do possível, no possível, porque hoje em dia, nossa vida, né, é difícil na atualidade você viver sem estresse. O estresse é até necessário em algumas situações, né? E então isso pode amenizar, sim, o surgimento da doença, né? Corrigindo esses fatores. Eu vou fazer uma outra pergunta, parece bobeira, mas é meu leiguismo, viu, doutora Denise? Vamos lá. Uma pessoa pode ter a doença e nunca ter a manifestação dos sintomas? Olha, pode, porque assim, algumas vezes a pessoa vai no doutor, né, por uma dor de cabeça, e esse doutor pede uma ressonância. Porque o diagnóstico da esclerose múltipla é através da ressonância. Então, ele pede a ressonância. Quando o médico vai ver, tem lesões típicas da esclerose múltipla. E muitas vezes o paciente ainda não teve nenhum sintoma. A gente chama isso de síndrome clínica radiológica. Quer dizer, a pessoa tem todos os critérios da imagem para esclerose múltipla, mas ainda não teve o sintoma. Ela poderá ou não desenvolver a doença. Mas nesse caso já era bom ela começar um tratamento? Às vezes sim, cada caso é um caso, mas tem alguns fatores que nos levam a pensar que isso já é uma atividade inflamatória subclínica e que, em alguns casos, deveria ser tratada. Tá, doutora Norma, a importância do exercício físico durante o tratamento, de fazer uma caminhada, fazer um esporte, fazer uma natação, não sei, é importante? Muito importante, deputada. O exercício físico, ele é imprescindível, né? A fisioterapia, é claro que esse exercício físico vai depender de quê? De como esse paciente se encontra. Se ele está em surto, se ele está a fase que esse paciente está. Então, com os nossos pacientes lá, eu avalio a capacidade física, como que esse paciente está, como que está o tônus muscular, a força. Trabalhamos em cima disso, né, para tentar restabelecer esse tônus, essa força muscular, essa amplitude de movimento. E aí sim, a partir de uma liberação da fisioterapia, esse paciente está apto a fazer uma atividade física. Mas, doutora, não tem, por exemplo, que o paciente não tem que tomar cuidado com certos tipos de exercícios? Claro. Porque, por exemplo, pode ser do nada um ataque, não pode? Pode. Então, ele está lá fazendo uma musculação, tem um ataque, não pode ser pior para ele? Claro. Por isso que é importante o paciente estar sob essa supervisão da fisioterapia. Porque, infelizmente, nem sempre ele vai poder praticar uma atividade que ele goste. Por exemplo, alguns pacientes gostam de musculação, né? Levantar peso mesmo, pesado. Passou um bom tempo da vida fazendo isso. Passou muito tempo da vida praticando e lá em academia, praticando esse tipo de atividade física. Mediante um surto, mediante as sequelas desse surto, talvez ele não poderá mais exercer esse tipo de atividade, né? De levantar peso como ele gostaria antes. Mas uma atividade física bem supervisionada, uma hidroginástica, por exemplo, uma
caminhada, uma corrida, por que não? Claro, existem sim várias atividades que ele poderá, e aí ele vai procurar aquela atividade que dê prazer a ele. Precisa fazer uma atividade física sempre, ele não pode deixar. Mesmo que ele tenha a liberação da fisioterapia, ele tem que continuar na atividade física. Por N motivos, pela qualidade de vida, pela diminuição do estresse, né? Então, oriento sempre, mesmo se o paciente está com incapacidade importante, de membro inferior, por exemplo, mas dê uma caminhadinha, na rua mesmo, da casa dele, sai lá fora, dê uma caminhadinha, se não está conseguindo ir para uma praça, não consegue, às vezes, pagar uma academia, mas alguma coisa é possível de se fazer. Doutor André, aí que é importante a família ajudar, né? Por exemplo, se está numa situação mais avançada, alguém da família fazer a caminhada junto com ele, ou mesmo não ser super preocupado, né? Não vai sair não, vai ficar quieto aí no sofá e tal. É ou não é? Exatamente. Se a família tem esse conhecimento, está orientada, ela vai poder dar esse suporte, até mesmo emocional para a pessoa, motivacional. Olha, vamos caminhar. Eu sei que hoje parece que você não está muito bem, mas vamos tentar um pouquinho. A gente caminha só um tantinho, né? Não vamos caminhar o quarteirão todo, mas só vamos na rua e voltamos. Então, se o familiar fizer esse suporte, as coisas caminham meio muito. caminho andado andou, né? Com certeza. Deixa eu só fazer duas perguntas, o pessoal já está falando que meu tempo estourou, mas são duas dúvidas que eu tenho, perguntar para a doutora Denise. Tem uma fase que a doença está em remissão, tem essa expressão, o que seria isso? Por isso que a doença se chama surto-remissão. Ela tem um período em que o paciente passa bem, então ele parece assim, não, eu sarei, eu não tenho nada. E muitas vezes o paciente é levado assim, por essa fase a deixar de tratar, o que é muito perigoso. Porque logo em seguida pode vir o surto, que é a recaída. A recaída ou surto é justamente a fase onde o nível de inflamação aumenta e aparecem os sintomas. Esses sintomas que nós falamos, qualquer um deles pode aparecer. Então, e o organismo mesmo, na sua tentativa de equilíbrio, ele cria outras células que vão diminuir essa inflamação. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma balança, né? Então, uma hora o lado inflamatório está maior, outro lado, o lado de tolerância está maior. Por isso que em alguns períodos você tem remissão e outros períodos você tem a recaída. Podem ser longos esses períodos? Pode ser longo, pode ser longos. Eu tive uma paciente que ela ficou 10 anos sem nada. Então... aí que mora o perigo, né? E ela deixou o tratamento. E quando voltou realmente com uma atividade inflamatória muito grande. Então, é preciso a gente ter o bom senso, né? De pensar, não, será que essa paciente pode ficar sem tratamento ou não? Né? Vou te fazer uma última pergunta, doutora, porque eu tenho um questionamento sobre isso também. Por que falam que a febre pode ser mortal no caso do portador da esclerose múltipla? Eu acho forte, assim, ser mortal, mas ela realmente deixa o paciente muito fadigado, muito ruim. Muitas vezes esse paciente não tem nem como levantar da cama em decorrência justamente desse fato. O que acontece? Esse estímulo que caminha, né? Ele caminha saltitando, né? A bainha de melina íntegra e o estímulo saltando. E isso também é dependendo da temperatura. Se a temperatura tá muito alta ou muito baixa, também interfere nesse caminho do estímulo. Por isso que uma febre pode ser muito deletério. Ok. Doutora Denise Cisteroli, obrigado pela participação. Obrigado, deputado Fábio Souza. Eu que agradeço. Acho que é importantíssimo a gente ter esses programas que esclarecem para a população, alertam, fazem alerta. É muito importante. Muito obrigada. Ok. Doutora Andréa Mendonça, obrigado pela participação. Eu agradeço também, deputado, e nós estamos à disposição por qualquer outro momento. Perfeito. Doutora Norma Andrade, obrigado pela participação. Obrigada. Ok, eu vou ficando por aqui. Né? Hoje nós não vamos ter o encerramento, não. Que Deus abençoe você. Amanhã eu estou de volta. E se você tem algum sintoma,
não tenha medo nem preconceito, vá, faça o tratamento, ou melhor, procure um médico. É melhor de falar para você que você não tem nada, que você pode voltar para casa, porque você tem, não se tratar. Deus abençoe, amanhã eu estou de volta.